Pai, muito obrigada pela tua palavra. Senhor, porque o Senhor ainda fala conosco através da tua palavra. Muito obrigada, Deus. Obrigada que o Senhor é um Deus presente. Continua falando, continua abençoando, abençoa nossas casas, nossas famílias, nossos ministérios, tudo que o Senhor colocar no nosso coração, como a Sandra já orou. Pai, em nome de Jesus, multiplica, abençoa. Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Fala conosco com voz audível nesse momento. Deus, e que a revelação do Senhor desça sobre as nossas vidas, e que haja libertação, que haja cura, que haja transformação, e que a gente possa continuar crescendo no Senhor. Amém. Então, vamos para o versículo 1. Nós estamos lendo na Almeida Revista e Corrigida, tá? Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então, o matar o povo de Deus é um serviço a Deus, principalmente quando é perseguição à palavra, né? A Deus. Por quê? Porque eles viram mártires, né? Então, engrandece o nome de Deus quando a gente é perseguido pelo inimigo, né? Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então, ele também já estava preparando os discípulos que ele ia partir, mas já deixando os discípulos preparados para o que ia vir. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então, ele está falando aqui para os discípulos, ao invés de vocês estarem alegres que eu estou indo para o Pai, né? O seu coração está enchendo de tristeza porque eu me vou. E é difícil, né? Porque se a gente também tivesse convivendo ali com Jesus, a gente também não ia querer que ele fosse, né? Toda aquela graça e de repente a gente não ia ter mais. Mas ele prometeu o Espírito Santo, né? Mas eles não conheciam o Espírito Santo, eles conheciam Jesus. Versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aleluia. Então, ele explica que é necessário ele ir para o Consolador vir, e o Consolador vai fazer uma obra ainda maior, né? A gente fica apegado às vezes, né? Apegado a pessoas, apegado às coisas, e a gente não entende o que Deus está fazendo, mas sempre é maior, é sempre melhor. É sempre cooperando para o nosso bem. E Jesus falou, né, que quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo de todo pecado, a justiça para o juízo do pecado, né? Porque a gente não, né? A gente, graças a Deus, crê em Jesus, mas aquele povo judeu não estava crendo em Jesus. E a justiça, porque Jesus estava indo realmente para o Pai, como ele disse. E aí, Satanás já está julgado. E ainda Jesus nem tinha morrido, né? Mas ele estava falando que quando o Espírito Santo viesse, Satanás já ia estar julgado. Então era importante o cumprimento da palavra. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar.
tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Portanto, vou para o Pai. O Espírito da Verdade, né, que é o Espírito Santo, ele ia revelar muito mais e glorificar muito mais o nome de Deus, né, que é o que acontece hoje, porque ele habita dentro da gente e ele tem toda aqui fala picture, né? Ele consegue ver todas as coisas já cumpridas, né? Jesus já tinha falecido, já tinha descido ao inferno, pegado a chave da morte, vencido a morte, né? E ressuscitado. Então, e Jesus ele fala: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, que ele volta. E ele voltou ressurreto, né? O Cristo ressurreto, e ele vai voltar de novo para nos buscar em nome de Jesus. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isso que nos diz um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? E porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o que queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aleluia. E a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora e sente muita dor. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. É bonito demais, né? Que Jesus, ele vai, as parábolas que ele vai falando, ele vai dando pra gente exemplos fáceis da gente entender, né? Então, a mulher, ela pode até chorar, dando à luz, sentir muita dor. Algumas querem até amaldiçoar a criança, né? Como a mãe de Benjamim queria amaldiçoar ele com Benoni, né? Que ela estava morrendo ali no parto. Mas geralmente, quando nasce saudável, né? E a mulher continua viva, depois aquilo passa. E a vida continua como se aquela dor ali nem tivesse existido, né? Então, a tristeza que eles iam sentir com Jesus morrendo era muito grande. E o mundo ia se alegrar porque achava que tinha vencido Jesus, né? E na verdade, a tristeza deles se converteu em alegria e é a nossa alegria de hoje. Graças a Deus. Versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então, a alegria de Deus, ela é permanente. Ela ninguém pode tirar ela da gente. A gente pode abrir mão dela, se a gente não vigiar. Por isso que a Bíblia fala vigiar e orar, né? Mas ninguém pode tirar da gente. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Até agora, nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Então aqui Jesus já tinha falado que o véu se rasgaria, porque ele falou: vocês vão pedir em meu nome, mas eu não vou precisar de rogar ao Pai por vocês. Eu não vou precisar.
porque o Pai te ama também. Quando você me ama e sabe que eu saí do Pai, né? Que crês que eu saí do Pai. Então, o livre acesso ao Pai, o véu rasgado. Versículo 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então, existia desde a época dos discípulos essa, em inglês fala delay, né? Esse atraso da gente perceber as coisas. Até os discípulos que andaram com Jesus tiveram esse atraso em perceber as coisas. E aí Jesus pergunta: agora que credes? Agora está chegando a hora que vocês serão dispersos. Por quê? Por causa da cruz, né? E me deixará só. E foi que só João estava com Jesus na crucificação, porque todos os outros tiveram medo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a nossa mente às vezes está treinada a focar no negativo, né? Por isso que eu comecei hoje a sessão falando sobre o foco. E aqui muita gente, muito cristão, está focado em que no mundo tereis muitas aflições. Aí fica vivendo de aflição em aflição. Mas na verdade, esse versículo é para a gente viver de vitória em vitória. Porque, mas tem de bom ânimo, ele deu a solução. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Foi isso que Jesus fez pra gente. Venceu o mundo, já está vencido, Satanás já está vencido e Deus tem um plano maravilhoso pra gente, um futuro maravilhoso. Ele falou: pede ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu te darei. Pede os desejos do teu coração. Às vezes a gente fica com medo de pedir desejos do nosso coração, por quê? Por causa da religiosidade. Mas a própria Bíblia, o próprio Jesus falou pra gente pedir. Então, não sejamos envergonhados em pedir e obedecer a Jesus, mas sim que a gente agrade a Ele, em nome de Jesus, pedindo e se aproximando cada vez mais dele. Ele é nosso irmão, Ele é nosso amigo, Ele é o nosso Deus, nosso Pai. Amém? Então, vamos orar, agradecendo a Deus por essa sessão completa e esse estudo bíblico. Pai, muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, até que o Senhor veio conosco, o Senhor vem nos fortalecendo, o Senhor vem nos ajudando a fazer todo esse processo. Obrigado pelos testemunhos, Deus. Pai, abençoa, Senhor, cada casa, Pai, cada vida aqui representada. Deus, em nome de Jesus, ser conosco, ó Deus, em todo tempo e que nós sempre possamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, Pai. Muito obrigada, que a gente possa estar transbordando a tua alegria, a tua paz, tua benignidade, tua bondade, Pai, todo o fruto do teu espírito, domínio próprio, Pai, paz, Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, glorifica o teu nome através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, estou aberta a pergunta, qualquer comentário também, podem ficar à vontade.